você, meu amor. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus, que Deus, possa nos influenciar nessa noite com as palavras do Evangelho, com as palavras que vão vir nesse momento para a gente, que possa tocar os nossos corações, que possa fazer os nossos dias, nosso dia a dia, mais pleno, com mais luz, que a gente possa ter as palavras certas, na hora certa, no momento certo. E a gente vai iniciar essa noite de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. É o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus, e que a gente tenha nos próximos minutos, nos próximos momentos, palavras que possam tocar o nosso coração. Que assim seja, meu Pai. Gratidão, muito obrigada por essa oportunidade. Que assim seja. Amém. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço. Boa noite a todos, muita paz e luz em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 28 do livro Entrega-te a Deus, o tormento do poder. Muito interessante que na sequência do livro, né, conforme nós fomos estudando o livro, nós percebemos que a Joana põe uma sequência lógica, né, para a gente tá amarradinho um tema com o outro. Então ela começa falando de alguns problemas, depois ela começa colocando os encantamentos de servir, as bênçãos de Deus, as alegrias, as bênçãos da alegria. E agora ela vai chamar a atenção da gente para alguns tormentos que nós, enquanto encarnados, né, nós seres humanos, ainda estamos passando, ainda estamos por vencer. Chegaremos lá. Então, para nós começarmos, eu fui procurar o significado da palavra tormento. No dicionário, tormento significa sofrimento físico ou mental provocado em um ser, tortura, aflição, angústia. E poder é possuir força física ou moral, ser capaz de, em condições de, domínio de. Aí eu chego à conclusão que os tormentos do poder são as torturas, as aflições que as nossas capacidades, nossos domínios nos causam. E ela vem nos colocando assim tão sabiamente as bênçãos do servir, da alegria de Deus, e agora ela vai trazer para nós dois itens de aflição, dois itens de tortura da humanidade, que são o poder e o egoísmo. Hoje nós vamos falar do poder, na próxima lição é sobre o egoísmo, mas é muito interessante essa sequência lógica que ela faz. E ela começa nos dizendo que nós criamos falsos conceitos de felicidade e que esses falsos conceitos sobre a felicidade na Terra induzem os seres humanos a comportamento totalmente opostos às bênçãos pelo qual
eles desejam. O que é felicidade para cada um? Felicidade. Chega um momento da vida da gente que a gente acha que o jovem felicidade é ter um carro, né? Ter um carro para poder sair com a galera. Depois a felicidade da gente é uma casa, um bom emprego. E realmente, o que é a felicidade? E ela vai dissertando sobre isso, sobre esses prazeres mundanos, né? Como nós nos deixamos nos dominar pelos prazeres mundanos e imediatistas. E são prazeres de diversas vertentes, são políticos, sociais, religiosos, monetários, sempre, e tudo isso acaba sem que percebemos, nos distanciamos das bênçãos divinas. Todos nós fomos criados para ser felizes. Todos, sem exceção. Todos somos criados para alcançar a vida eterna. Só que para nós conseguirmos alcançar essa nossa finalidade, essa plenitude, passamos pela fase de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento, pela fase materialista, que precisamos aprender muito, nós precisamos aprender a utilizar, aprender a manipular, para que possamos alcançar essa evolução intelectual e moral. Aí a gente pergunta assim, mas eu preferia não viver com poder para não cair na tentação. Não, nós precisamos disso, nós estamos nessa fase evolutiva, de aprender a lidar com as mazelas, com os tormentos, e fazer desses tormentos algo simples de tratar. Precisamos transformar esse tormento numa coisa corriqueira. O poder faz parte da atividade humana. Alguém precisa ter o poder. Nós não precisamos ter um líder, o Mestre Jesus. Precisava. A humanidade precisou que ele viesse à Terra. E esse líder precisou vir à Terra para nos ensinar muitas coisas. E ainda estamos patinando para pôr em prática todos os ensinamentos dele. Então é necessário. A questão é como lidar com esse poder. Como trabalhar esse poder. É isso que nós precisamos refletir. Como nós lidamos com o nosso poder. E aí, no livro Gênesis, no capítulo 3, A Origem do Bem e do Mal, no item 5, Allan Kardec nos explica, ele coloca assim para nós, tendo o homem que progredir os males a que se acha exposto, são estimulantes exercícios da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar meios de vencer. Então, o homem, ele para progredir, ele precisa estar exposto aos males, para que ele seja estimulado a exercer a sua inteligência. Precisa. E a Joana de Ângela vai expondo isso nesse texto de hoje. É isso que ela nos traz. Ela nos coloca essa questão do que o tormento do poder pode exercer em nós. O quanto ele pode ser tormentoso, aflitivo para nós. E que ela nos esclarece que todo tipo de poder converte-se em tormento psicológico, pois era um conflito de insegurança, que pelo despertar do sentimento da ambição, faz querer que tenhamos o domínio, a zona de conforto. Então, olha como ela foi profunda, né? O poder vai afligindo o nosso psicológico, vai gerando aquele conflito de insegurança,
faz nós querermos ter poder, ter domínio, né? O medo do novo, do desconhecido, e faz com que a nossa zona de conforto, que a gente lute para ter aquela zona de conforto, e aí a gente se perde, aí a gente abusa, né? A gente não consegue um limite, a gente não consegue fazer do nosso poder o bem da humanidade, a gente só olha para o nosso umbigo. Então a gente já ouviu que o desenvolvimento intelectual e moral não nos coloca em desculpe. Já ouvimos que o desenvolvimento intelectual sem o desenvolvimento moral não nos coloca em vantagem alguma. Pelo contrário, ela permite a instalação desse poder dentro de nós. Sem o desenvolvimento moral, o homem não adquire a consciência de si e nem o significado da sua existência. Ele não sabe para que ele está aqui. E faz o que ele acredite que ele precisa ser temido para ser respeitado. Ele não compreende o amor. Ele não compreende que ele não precisa da força, do poder, da autoridade para ser amado. E ela vai discorrendo um pouco pela história da humanidade, nos colocando essas relações primitivas, onde todas as conquistas dos poderosos eram violentas, arbitrárias, incentivando sempre o surgimento de governantes temidos, detestados, despertando ainda mais a arrogância, a perversidade. E ela vai traçando uma linha no tempo sobre isso. É muito interessante. Onde tanto a violência como a perversidade vai dando espaço às novas maneiras de liderança, como a instituição de leis de ética, né? À medida que lá nos primórdios era tudo assim, a barbárie, com o tempo, com a evolução, isso foi mudando, está sendo mudado, de pouquinho em pouquinho, a gente está evoluindo, nós viemos aqui para evoluir. A velocidade é nós que determinamos, mas nós vamos evoluir. Então ela vem traçando essa linha, e aí vem aparecendo alguns códigos de conduta, as leis de ética, né? Lembra lá as leis de Moisés? E aí foi aparecendo as leis do amor que nosso Pai nos deixou, né? Que esse mestre querido veio nos trazer, direitos humanos, né? Mas ela alerta também que, apesar desta evolução, ainda permanecem alguns atavismos. Atavismos são heranças de caracteres de existências anteriores, né? Ainda tem aqueles tracinhos ainda dentro de nós. A gente ainda traz isso, porque ainda somos seres em evolução. Então, lá no fundinho, a gente ainda traz uns resquícios dessa arrogância, desse modo violento, dessa questão de poder. Poder instiga o homem, instiga, ainda instiga, né? E aí, ela coloca para nós, olha que interessante, complôs, intrigas, traições, tramas, armadilhas, covardes, calúnias, desacatos, tudo em nome da honra tem sido utilizado para a manutenção do enganoso poder, que logo passa de mãos para a vida física, que logo passa de mãos, porque a vida física, por mais longa se apresente, é candidata inapelável à degenerescência de seus órgãos, coroando-se pela desencarnação que a ninguém poupa e a todos iguala, na fossa que são atirados. Ela foi muito profunda. Então ela coloca que ainda existe todos esses tipos de mazelas, brigas, traições, complôs, calúnias, covardias. Mas a gente não pode esquecer que aqui a gente pode exercer esse poder. Só que todo mundo vai desencarnar. Todos vamos para o mesmo lugar. E ali nós todos somos iguais, porque perante o Pai nós somos todos filhos. E Ele não ama a mais um ou a menos outro.
Todos somos iguais. Cada um aprendendo coisas diferentes, de formas diferentes, mas todos vamos chegar no mesmo lugar. E ali, nesta hora, ninguém vai escapar. E é muito legal. E ela coloca, lá, no finalzinho desse trecho, ela coloca: o ser humano, porém, avança, mesmo que pelos caminhos mais ásperos da ignorância, para o conhecimento, da selvageria para a educação, da violência para a paz. Olha que lindo esse pedaço. Que coisa de esperança, né? Maravilhosa que ela está nos passando. Todos nós vamos avançar. E eu fico me perguntando, então, por que perdemos tanto tempo com essas mazelas? Meu Deus, como a gente perde tempo. E aí, passada essa passagem da linha do tempo, para explicar um pouquinho de onde vem esse instinto, Joana começa a nos falar agora sobre o fascínio que o poder exerce em nós. Ela vai colocando, né, ela chama atenção que quando falamos de poder, a gente não deve se limitar tão somente ao poder exercido pelos governantes, mas a gente encontra esse poder em vários campos do comportamento humano. E ela deixa claro que, apesar de fascinante, é de grave responsabilidade para quem o exerce. Então ela pede, ela nos chama a atenção para que a gente reflita muito em como a gente está deixando, antes de mais nada, o poder dominar a nós mesmos. Nós precisamos prestar muita atenção desse domínio, desse fascínio que o poder exerce em nós. Porque que é mal que ele exerce no outro, com certeza. Mas ele exerce o mal no outro porque ele domina primeiro a nós. E é isso que ela está chamando a atenção nesse texto. É isso que eu chamo vocês e a todos a refletirem. O quanto o poder me domina. Primeiro a mim, para depois a gente pensar nas consequências dos outros. Agora, o poder, ela também coloca aqui, como nós já comentamos, que o poder é uma atividade necessária, desde que exercida de forma consciente, discernimento, a fim de que a gente não se corrompa. Ela coloca para nós que a sã consciência dos valores morais, éticos, faz com que a gente exerça o poder de forma a construir o bem geral, elevando-se não somente a si, mas a todos. O poder, ele faz parte, ele pode ser um bem, e é necessário que exerçamos o poder de forma a construir não só o bem para mim, mas o bem geral. Toda tribo, todo lugar precisa de um líder que exerça o seu poder para elevar pensando nas suas pessoas que estão ali. Um líder religioso, um líder governamental, o líder da família. O líder da família tem que exercer seu poder para o bem da família. Então, quando um pai chama a atenção de um filho, exerce, às vezes fala assim, você não vai sair, você não vai fazer isso, não é por abuso de poder, ele está fazendo aquilo porque ele sabe que não vai ser legal o filho dele ir em tal lugar ou fazer tal coisa. Esse bem é necessário. Por quê? Porque, via de regra, ele tem mais maturidade que aquela criança. Então, ele precisa exercer a sua liderança. Vamos trocar a palavra poder para a sua liderança? Então, ele precisa, é necessário. Todo grupo de pessoas, nós precisamos ter um líder. Precisamos ter aquele que olha o todo. E é isso que ela está nos convidando, para que nós possamos fazer isso. E ela coloca mais que quando isso não ocorre, nós, quem é detentor do poder, nos tornamos prepotentes, ávaros e refém de si mesmo. Quando nós não usamos o poder para o bem da coletividade, nós nos tornamos refém de nós mesmos. Precisamos pensar muito bem se queremos ser reféns. E ela vai lá colocando para nós aqui também cientistas e religiosos, pensadores, artistas, presunçosos, apesar das grandes façanhas que realizam, não sabendo conduzir-se no poder natural que a vida lhes oferece, são vencidos pelo tempo, que é tudo ilusório
dilui na inexorável marcha da realidade. Então, tem muita gente que tem poder, são natos, líderes natos, que se não conseguirem usar, né, conduzir esse poder natural, aqui ela fala de líderes religiosos, líderes cientistas, artistas, que são pessoas, figuras públicas, né, que a gente acaba sendo seguidores, eles acabam diluindo, né, eles acabam sendo vencidos. Uma hora vai vencer, porque todos nós fomos criados para sermos felizes e todos nós vamos encontrar o caminho. Doa a quem doer, mas todos nós vamos traçar esse caminho. E ela também nos questiona, aí ela coloca um fato interessante, né? Para encerrar assim a lição, ela vai colocando, né? Onde se encontra Pilatos que tanto humilhou Jesus? A morte o venceu, né? E quem lembra de Pilatos? Na história, a gente fala muito pouco de Pilatos, né? A gente sabe da história, quem estuda, quando a gente vai falar de fatos bíblicos, tudo. Mas ele continua na memória de todo mundo? Ele está ali, assim, vivo? Nossa, Pilatos fez isso? Não. Nós lembramos que ela nos lembra, assim, que a morte o venceu, né? Mas ela nos lembra que quem é lembrado é o mártir da cruz. Vítima das guerras, permanece na memória da terra como exemplo a ser seguido. Porque ele é um líder e ele não usou de poder, pelo contrário. Ele aceitou as regras, as leis da época, que ele poderia muito bem não ter aceitado, para nos mostrar com exemplos de que o poder nem sempre é justo. E que nós precisamos fazer as coisas de acordo com o amor, né? E ele não utilizou. Jesus foi um líder nato, ele detentor de poder, porque ele tinha o poder sim, mas ele não utilizou dessa força. Ele usou do amor, do exemplo, da paciência, para ele guiar suas ovelhas, para ele nos guiar. E ela continua afirmando que realmente não é fácil superar essa tendência para o poder. E ela deu o exemplo do cristianismo, ela deu alguns exemplos aqui que realmente não é fácil a gente segurar esse domínio, esse fascínio que o poder nos faz, né? E ela termina aqui para nós, o último trecho, sempre a gente gosta de ler, porque é um trecho que ela remete a Jesus. Então, eu acho muito lindo. Quando Jesus enviou os 70 da Galileia para anunciar a nova era, deu-lhes o poder de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. De graça havendo recebido, de graça oferecerem, e recomendando que não se munissem dos valores da terra que aparentam segurança. Jesus já chamou atenção, já naquela época já mostrou para tomar cuidado com os valores da terra. O verdadeiro poder vem do alto, qual a quem foi conferido ao Mestre pelo Pai que o enviou. Infelizes, portanto, as lutas pelo poder, mesmo nos pequenos grupos onde proliferam a presunção, a disputa doentia, a exorbitância da vaidade. Ademais, espíritos perversos, quando não conseguem desviar os discípulos sinceros de Jesus do serviço, inspiram-nos sorrateiros e cruéis as covardes contendas do combate pelo poder. Então, ela aqui chama atenção para as tentações do poder, os desvios a que somos chamados no meio do nosso caminho. Essa lição me fez refletir muito
Eu até pensei, preciso procurar coisas sobre isso, mas ela por si só traz uma reflexão muito boa. Que saibamos conviver com o poder. Não o poder que ataca, não o poder que fere, não o poder que aprisiona, mas o poder que agrega, que acrescenta, que soma e que multiplica. Que possamos utilizar de qualquer forma de poder a qual estejamos, que esteja em nossa mão, de forma a multiplicar, de forma a agregar, a produzir algo de bom para os nossos irmãos. Muito, muito obrigada a todos. Uma excelente noite, uma excelente semana. Perdoem-me não estar ao vivo aí com vocês, mas eu tive um problema familiar que eu precisei ir para São Paulo. Mas de coração eu estou junto com vocês. Espero ter passado alguma coisa interessante para todos. Um grande beijo, muita paz e luz nos nossos corações. Muito interessante o comentário da Elaine. Poder, aí uma reflexão para nós, né, durante toda a semana aí, o que nós estamos fazendo com o nosso poder, porque todos nós temos um determinado poder sobre alguma coisa ou sobre alguém. Então, o que nós estamos fazendo com esse poder? Agregando ou distanciando? É importante essa reflexão. Vamos para a prece, Merielle? Sim, Esther. Então, vamos fechar nossos olhos e nos mantemos ainda conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Recebendo em nossos corações esses ensinamentos que a nossa amiga Elaine nos trouxe sobre o poder, como a gente deve seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos passar por mais esse ensinamento. E com o nosso pensamento elevado, nós pedimos a Deus e ao Mestre Jesus que envolva nosso planeta, que envolva nosso país, que envolva nossa cidade, com essa vibração de amor e carinho. Que essas mesmas também cheguem aos hospitais, às creches, às penitenciárias, às clínicas de adictos. Que todos eles possam receber o remédio necessário para a sua cura interior, para a sua cura física, a cura da alma. Que essa vibração de amor e carinho também chegue a todas as casas de religiões. E chegue também ao nosso querido amado Senge, onde nós recebemos todo o auxílio necessário para o nosso convívio e o nosso relacionamento diário. Que essa vibração de amor e carinho também nos envolva também todos os nomes no caderno da Jo, na caixinha de vibrações, envolva todos os seguidores do nosso querido amado Sende. Que essa vibração de amor e carinho também chegue aonde nosso coração nos oriente agora. E agradecidos por esse evangelho, no qual nós sempre conseguimos, sempre tiramos algum ensinamento, agradecemos, Senhor, por mais esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Merielle. Pessoal, fica só um minutinho, por favor. Não vão embora. Só quero dar um recadinho.